As paredes laterais do edifício sede do Grupo à Tarde, aquelas duas empenas voltadas para a Avenida Tancredo Neves, vão ganhar uma obra de arte até o fim da próxima semana. A intervenção artística faz parte do projeto Jubarte e é uma parceria do Grupo à Tarde com a Fundação Gregório de Matos, da Prefeitura de Salvador. O responsável pela obra é o grafiteiro e muralista Diogo Galvão, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Diogo. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. É um prazer estar aqui, tá? O que está previsto exatamente para esse mural na sede do Grupo à Tarde? Uma grande obra de arte, tá? Seguindo a temática que eu já trabalho na rua, né? Que são a temática de conservação dos oceanos, né? Usando como personagem principal a beleza e o encantamento aí da baleia jubarte. E você já começou a preparação, não é isso? Sim. A gente tem acompanhado aqui. Como é que vai ser? Está previsto para durante 2 semanas a conclusão dessa obra. Primeiro você faz uma base, faz a marcação do desenho para depois começar a pintar. Você e uma equipe, não é isso? Isso. Trabalhos muito grandes não tem condição de ser feito por uma pessoa só, né? Então a gente precisa de uma equipe. A gente tem uma equipe de muralistas, todos profissionais, né, que trabalham comigo. É o Bruno Will, o Dufes, o Drico, né? Então são artistas já experientes com grafite, com muralismo, que vêm ajudar e até acho que agilizar nesse processo. A gente estava dando uma previsão de 2 semanas, mas acredito que até que a gente acabe antes. E por que baleias? Por que preservação da vida marinha? Eu sempre fui apaixonado pelo mar. Eu sou paulista, cheguei na Bahia em 89, né, ainda criança, mas já em São Paulo já passava fim de semana em Ubatuba, já passava fim de semana em Guarujá. Mas quando eu vim para a Bahia, né, a gente, não só eu como minha família, a gente se apaixonou pela cidade e pelo litoral, pelos mares, né? E como artista, eu pinto já há 20 anos, sempre pintei a temática do mar. Pintava barco, pintava peixe. E desde que eu comecei a grafitar, cerca de 6, 7 anos atrás, né, eu comecei a seguir a mesma linha, né, de trabalho que eu já trabalhava. Só que eu tive que ir em busca de uma estética, né, artística que me identificasse. Então eu consegui achar uma estética bacana, né, e juntei essa estética ao tema que eu já trabalhava. Pintava muito peixe, não pintava ainda baleia, enquanto pintava quadro. Mas pela paixão, né, pelo mar e pela grandeza da jubarte. A jubarte é um animal muito imponente, né, é muito majestoso, exótico, né, todo mundo adora, mas praticamente ninguém viu, né, poucas pessoas têm a oportunidade de ver uma baleia jubarte, né, e querendo ou não, é um animal, é praticamente um dinossauro vivendo entre a gente, porque não existe um dinossauro maior do que uma baleia, né? A baleia, não a baleia jubarte, mas as baleias azuis, que são os maiores seres, né, do planeta, elas chegam a medir até 60 metros. Não teve nenhum animal no mundo, né, na história do planeta que chegou a esse tamanho. Então, é um animal gigantesco vivendo entre a gente e que passeia todo ano 6 meses aqui na nossa cara, aqui no nosso litoral, né? Cerca de 20 mil baleias vêm ter seus filhotes e amamentá-los aqui, né, durante o período de junho, julho até agosto, setembro, mais ou menos. E elas nascem aqui. Então, essas 20 mil baleias praticamente são soteropolitanas. Maravilha. O Fernando quer fazer uma pergunta também. Você falou sobre poucas pessoas têm a experiência de ver a baleia, mas eu imagino que você já tenha visto alguma baleia. E aí você pega alguma característica de uma determinada... de um bicho específico que você viu recentemente e coloca na sua arte? Funciona assim também? Não de um bicho específico. Mas assim, a primeira vez que eu vi a baleia foi ano passado, a convite do projeto Baleia Jubarte, né? Eu entrei em contato com eles e a gente conversou sobre diversos assuntos, diversos projetos, né? E o Henrico, né, que é o coordenador de lá, ele falou: Galvão, você já viu alguma baleia? Você pinta baleia, mas você já viu? Eu falei: cara, nunca vi baleia, velho. Ele falou: então antes de qualquer coisa, hora, né? A gente vai dar uma saidinha para ver baleia. Eles me levaram. Em um dia só eu vi cerca de 15, 16 baleias e tive a sorte, né, que é uma coisa mais difícil, dentre os comportamentos dela, o salto é um dos mais difíceis de acontecer. E a gente teve a sorte nesse dia ser contemplado no final do dia de ver o salto, né? Eu cheguei a fotografar tudo e a partir daí, se eu já gostava, eu passei a me encantar muito mais. Então serve de inspiração, vê-las só confirma, né, a minha paixão pelo mar e pelo encantamento que eu tenho por elas.
O grafite é uma arte que foi considerada arte muito recentemente. Ela passou muito tempo marginal, era tratada como pichação, não era tratada como arte autêntica. Ultimamente você tem uma evolução, tem os grafiteiros sendo extremamente reconhecidos no mercado como um todo, e você passou por um processo de evolução. Você veio da arte tradicional dos quadros, veio para o grafite. Como se deu essa transição para chegar ao grafite e como você enxerga hoje o grafite enquanto uma expressão da street art no mundo? O grafite é um movimento artístico muito recente, né? Só que, porém, ele está ganhando o mundo de uma forma muito forte. Assim como aconteceu o cubismo, né, o expressionismo, agora é a vez do grafite. Só que ele é muito recente, ele tem cerca de 40, 50 anos. Né? Ele iniciou no início dos anos 70 lá em Nova York. Então ele está em processo de mutação, transformação, mudança o tempo todo. Não só o movimento, os artistas, mas também para a sociedade. Então, o que acontece é um pouco de confusão, né, de separar realmente as coisas. O grafite é o que a gente faz na rua não autorizado. Tá? O grafite é quando a gente pega a nossa mochila, vai para a rua ou sozinho ou com os nossos amigos e se depara com alguma parede, sendo ela pública, privada, e faz a sua intervenção. E dentro do grafite existem diversas formas do artista se expressar. A pichação é uma delas, o bombe é uma delas, throw-up é uma delas, personagens é uma delas, fazer letras é uma delas. A partir do momento que a gente pede uma autorização, né, para fazer uma arte, a gente já sai do grafite, a gente já vira um muralista. Né? É um trabalho de muralismo, porque você vai precisar de mais tempo ali para trabalhar, provavelmente você vai fazer um trabalho que leva um processo maior, um tempo maior. O grafite é aquela coisa feita rápida na rua, pode ser do picho até o personagem, mas é a intervenção não autorizada. E quando surgiu na minha vida, cerca de 6, 7 anos atrás, foi uma mudança muito grande. Né? Eu nunca fui artista de galeria. Eu pintava quadro, mas não expunha quadros. Eu era um artista que vendia meus trabalhos na rua mesmo. Eu parava o carro na esquina para vender meus quadros, tirava os quadros do carro. Eu participava de feiras, de convenções. Então, assim, isso me atraiu um pouco. Eu já tinha, apesar de pintar quadro, eu já tinha um trabalho assim voltado, experimentando a rua. Né? Não pintando na rua, mas eu usava a rua como suporte para vender meus quadros. E aí, quando eu conheci o grafite, praticamente falei, caramba, essa é a oportunidade que eu tenho de continuar mostrando meu trabalho sem precisar de me esforçar para entrar numa galeria, para precisar de um marchand, ou precisar de alguém que faça isso por mim. A própria rua faz, né? Se eu faço um trabalho na rua, um dia que eu estou pintando na rua, se eu fizer um trabalho de produção, se eu demorar 2 horas fazendo, eu entrego 3, 4 cartões de visita. Porque todo mundo ali acaba sendo minha vitrine, né? Quer dizer, essa obra que você está fazendo, então, nas paredes laterais da sede do Grupo à Tarde é um mural. É um mural. É um mural que eu utilizo a técnica do grafite para pintá-lo. Né? O muralismo, ele nasceu com pinturas de grandes proporções, feitas com trinchas, né? Que são os pincéis largos, e tinta acrílica. E com a chegada do grafite e do spray, o spray ele otimiza esse processo de produção. Né? A aplicação do spray é mais rápida do que a aplicação com tinta acrílica. Você vai estar usando as duas coisas. As duas coisas. Isso. A tinta acrílica é para formar a base? A gente faz a base com a tinta acrílica, né? E preenche o desenho, e faz os efeitos e o acabamento com spray. Quanto de tinta que você gasta numa obra dessa? A gente está prevendo aí gastar 8 latas de tinta acrílica, mais cerca de 150 latas de spray. Tá certo. É muita coisa. Eu vou perguntar ele se apresentou como grafiteiro e artista plástico. E o grafiteiro, ele pinta sem autorização. Já aconteceu dele tomar carreira por ter feito algum tipo de intervenção não autorizada, mas a resposta vai ficar para depois do intervalo? Vai ficar para daqui a pouquinho. Diogo Galvão, grafiteiro e muralista, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Agora, 7:27 na Tarde FM. Agora sim, são 7h41. A gente retoma o papo com o grafiteiro e muralista Diogo Galvão, que está essa semana começando uma intervenção artística como parte do projeto Jubarte nas empenas, aquelas paredes laterais da sede do Grupo à Tarde, aquelas voltadas para a Avenida Tancredo Neves. Ficou uma pergunta no ar, não foi, Fernando? Eu perguntei, já que ele se apresenta como grafiteiro e artista plástico, se ele já tomou algum tipo de carreira por não ter pedido autorização para fazer uma intervenção como grafiteiro.
Então, Fernando, infelizmente a gente vive num país preconceituoso, né? Eu, por não ser negro, né, e ser um pouco mais velho, talvez, um pouquinho de barba branca, né, eu já fui, sim, abordado pelos policiais, mas sempre conversei com eles, dialoguei e não sofri repressão. Mas não acontece isso com os outros grafiteiros que são negros, né, da periferia, né? Em muitos casos, a população, as polícias repreende, né, com violência, e por não entender, né, o motivo e o significado, né, da arte do grafite, né? Portanto, é importante a gente estar conversando sobre isso com os grafiteiros, com o movimento, para que a população tenha a informação correta, né, sobre a arte do grafite. Tá? Isso é um processo, acho que, de mudança, né? Como eu falei, o grafite é uma arte muito nova, né? Então, assim, é novo tanto para a população quanto para os grafiteiros também, que estão se formando, estão crescendo nesse movimento. Então, acho que é um processo natural, né? Como a gente vive num país preconceituoso, então, de vez em quando, ocorrem fatos que não são legais, né, para o grafite. Galvão, você tem obras espalhadas hoje por que áreas de Salvador? Então, a gente pinta em Salvador inteiro, porque o movimento do grafite, ele tem uma característica de realizar mutirões e eventos em vários bairros, né? Então, quando acontece os grafiteiros, está espalhado pela cidade toda. Então, quando acontece um mutirão em Cajazeiras, o artista de lá se organiza com a comunidade, um pouco de material, um pouco de suporte, e chama os amigos para pintar. Então, acaba tendo trabalho da cidade toda, desde Lauro de Freitas, lá Ipitanga, Estela Maris, até Ribeira, no caso. Existe um movimento hoje aqui em Salvador no sentido de implantar exatamente grandes painéis artísticos. Por exemplo, é o que acontece lá na região do Bairro do Comércio. Ou seja, essa obra que você está fazendo aqui na sede do Grupo à Tarde faz parte dessa intenção de fortalecer os murais em Salvador. Isso. A Prefeitura de Salvador, através da Fundação Gregório de Matos, ela tem desenvolvido um trabalho, né, que nesse sentido. Eu faço parte do coletivo Vai Faz, né, que é um coletivo que organiza um festival de grafite nacional, que é o Bahia de Todas as Cores, né? Há 5 anos já que a gente organiza esse festival. E toda vez que o festival ele acontece em Salvador, um ano em Salvador, um ano no interior. E toda vez que acontece em Salvador, a Fundação Gregório de Matos ela abraça o projeto, ela apoia o projeto. Então, ela tem se mostrado interessada em trabalhar nesse sentido de disseminar a arte do mural e do grafite também na cidade. Você sofre algum tipo de influência de um artista específico ou de um estilo específico, não só no grafite, mas na arte como um todo? Tem que ter, eu acho, né? Inspirações. O artista vive de inspirações, né? Então, com certeza, do próprio movimento do grafite, eu tenho pessoas que realmente são... que eu admiro, né? E também no meio do muralismo. Você pode citar alguns? O próprio Cobra, né, que está aqui na cidade fazendo um trabalho também engrandecendo o nosso movimento. Ele é uma referência mundial de muralismo, né? Com relação ao grafite, nós temos os gêmeos, que eles são muralistas, mas tem uma atuação muito forte como grafiteiros também. E diversos outros, tem muita gente. Banksy, ele é uma referência mundial. Mas ele utiliza de uma linguagem de stencil, né? O grafite ele é mais voltado para o spray com letras e personagens, né? Ele é considerado mais artista urbano do que grafiteiro, mas ele é uma referência assim até porque ele é uma pessoa muito destemida, né? Então assim, todas as obras deles têm um significado, né? Tem uma importância. E sempre é uma surpresa, isso é legal. Eu admiro o trabalho dele, sim. Para quem não acompanha o Banksy, ele é um artista desconhecido, ninguém sabe quem é o rosto de Banksy. E ele faz intervenções em lugares inusitados e de uma maneira bem destemida. Acho que a palavra que Galvão usou é bem interessante para descrever um pouco da obra de Banksy. É isso mesmo. Por exemplo, ele chega a fazer uma instalação de um trabalho dele dentro do museu lá no Louvre, por exemplo. Ele pega um trabalho dele e faz uma instalação lá dentro e o trabalho dele fica cerca de 3, 4, 5 dias. Né? Isso é uma coisa
até então era inimaginável, né? Você tem obras no exterior também? Tenho. Como eu organizo, do mesmo jeito que a gente organiza aqui o Festival de Grafite, existem outros festivais nacionais e internacionais, né? Eu já participei do Meeting of Styles no Texas, em Houston, e participei também do maior festival de street art, né, em Bristol, na Inglaterra. E tenho um trabalho também em Barcelona. Lá também com essa temática de preservação da vida marinha? Sempre, sempre. É a tua marca, né? Exato. Para onde eu vou, eu levo essa temática, porque é a minha paixão. Uma das grandes diferenças, né, o grande diferencial da arte de rua é a liberdade que o artista tem de pintar o que ele quer, né? Então, assim, ele não depende de uma aprovação de ninguém. Ele pinta aquilo que ele quer. E eu gosto de pintar baleia. Você faz um esboço prévio ou vai surgindo na hora e você vai pintando? Não no caso do mural, porque o mural você tem que ter um planejamento. Mas no caso de uma intervenção como o grafite, vai brotando ou é algo que você desenhou, rascunhou antes? É muito comum, Fernando, na rua, o artista de rua andar com sketchbook, né? Que é o livrinho dele de rascunho. Né? Então ele utiliza esse livrinho para quando estiver na rua ele já ter alguma referência para pintar. Eu não uso. Eu uso o sketchbook para desenhar, para treinar, mas na rua eu normalmente não uso. Eu saio em busca de algum suporte, que é a parede, né? E de acordo com o padrão da parede, se ela for quadrada, se ela for retangular, se ela for comprida, diagonal. Então, aí na hora, eu chego e desenvolvo o trabalho. Essas intervenções que você faz na rua sem autorização, que são obras de grafite mesmo, o custo é por tua conta, Galvão? Sim, sim. Também as que a gente pede autorização. A gente não faz a gente não sabe, quando a gente vai para a rua, a gente não vai só atrás de muros sem autorização. A gente vai atrás de muro. Quando a gente encontra um muro que a gente considera ideal, aí a gente passa a analisar. Esse muro é uma propriedade particular ou é uma propriedade pública, é um muro que está abandonado. Aí a gente analisa se a gente precisa de autorização, se não precisa de autorização, se a gente vai pedir autorização, se a gente não vai pedir autorização. Entendeu? Mas normalmente, nesse momento, a gente está com o nosso material, é por nossa conta. Você estima o custo médio de uma obra dessa, por exemplo? Para fazer uma lata custa cerca de R$20, né? Se você quiser fazer uma pichação, você faz com uma lata. Se você quiser fazer um bombe, que são aquelas letras, né, mais gordinhas. Bombe, que são as letras... É uma forma... Depois da pichação, é a forma mais rápida que você tem de fazer uma intervenção artística, né, que são aquelas letras de duas cores. O artista faz a letra gordinha, preenche com a cor de dentro e faz outra cor de contorno. Aí você leva duas latas. Para fazer a minha produção de baleia, aí eu uso mais latas porque eu faço um trabalho colorido. Aí no meu trabalho eu gasto cerca de 10 a 15 latas por mural. Essa obra aqui na sede do Grupo à Tarde, você está tendo o apoio da Prefeitura, não é? Da Fundação Gregório de Matos, mas está custando em média quanto? Em cerca de R$30 mil. R$30 mil. Não é barato não, né? Não é, não. Por isso que é importante o apoio não só do poder público, mas também de iniciativas privadas, né? E acho que aqui foi o casamento perfeito. A gente depende para o artista de rua que procura visibilidade e tem um trabalho profissional reconhecido, ele precisa de suporte, né? E ele precisa de suporte do poder público e de iniciativas privadas. E aqui foi o que aconteceu perfeito, porque foi o casamento dos dois. Uma sugestão que eu já dei há algum tempo para a concessionária da Metrô Salvador, tem aquele muro ali na região do shopping da Bahia, que é de separação da pista de rolamento do ônibus e da pista normal, que de vez em quando até aparece uma pichação, mas ali é um muro gigantesco. Pelo amor de Deus, façam uma intervenção artística ali que vai deixar a cidade muito mais bonita. E aproveitando, essas duas obras, a gente tem a obra que você está realizando aqui na empena do Jornal à Tarde e a obra de cobra lá no Shopping Barra, na região da Centenário. Essas obras de grandes proporções, colocam Salvador de uma maneira mais incisiva no circuito de street art do mundo, não apenas do Brasil. Você acredita nisso? Do mundo eu acredito que ainda é cedo a gente falar, tá? Mas do Brasil com certeza. No Brasil a gente tem São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte como cidades que têm já desenvolvido o trabalho de muralismo, né? Você anda pela cidade, a cidade pulsa, né? Cor e mural. Salvador está trilhando esse caminho. Né? Ainda não tem tantos trabalhos significativos, mas está começando a criar.
né? O interesse da Fundação Gregório de Matos é nesse sentido, né? De verticalizar a arte na cidade. E verticalizando a arte, você torna ela democrática, acesso a todo mundo, né? A arte tem um poder tão grande de transformação, por que ela tem que ficar reclusa a lugares fechados, né? Não que não seja importante ela estar numa galeria ou estar num ambiente fechado. Tem a sua importância. Mas se ela tem um poder de transformação grande, que ela seja acessível a todos. Então tá aí, ó. Daqui nos próximos dias, não é isso? Está previsto para final da semana que vem, mas o próprio Galvão já disse que pode ser antecipada a conclusão dessa obra. 2 grandes e belíssimas baleias vão surgir nas paredes laterais da sede do edifício à tarde, que a gente chama de empenas. Descobri esse nome com essa história. Eu adoro toda. a sua descrição do que é uma empena. Por favor, Jefferson. Paredes laterais que não têm janelas nem portas, que servem de base para o telhado e que ficam acima do forro. Mais ou menos isso. É maravilhosa essa definição. Tá certo. Diogo Galvão, muito obrigado. Parabéns pela sua iniciativa, pelo seu talento e um bom dia para você. Valeu, muito obrigado pela oportunidade a todos. Agora, 7 minutos para as 8 na tarde FM.